Uma pergunta importante. Doutor, às vezes deixo de processar uma empresa, seja por questão trabalhista, seja por questão de direito do consumidor, seja por causa de um acidente, eu deixo de processar para não correr o risco de pagar as custas do processo. É assim mesmo? Eu estou certo? Não, você não está certo. Eu diria para você que mais de 70% da população brasileira não tem condições nenhuma de pagar as custas dos processos, porque as custas são elevadas, tá? Aqui no Rio, por exemplo, as custas de um processo, elas nunca são inferiores a 800, 900 reais, tá? Então, partindo dessa premissa, comprometeria aí quase que 90% dos brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, porque a pessoa tem despesa com filhos, com educação, com energia elétrica, com internet, e não dá mesmo com alimentação, e não dá para pagar as custas. A solução jurídica que o advogado providencia quando ele tem ciência que a parte tem um direito a ser buscado, por exemplo, foi mandado embora da empresa. Doutor, eu quero processar a empresa, mas eu tenho medo de perder o processo e ter que pagar a custa. Doutor, eu comprei uma geladeira, com 2 dias deu defeito e já chamei assistência técnica, eles não querem atender e eu quero ajuizar a ação e fico com medo de perder o processo, tá? Então, primeiro, ações cíveis. Você deve verificar se a ação cível que você quer ajuizar pode ser ajuizada nos juizados especiais cíveis. Você sabe o que é o antigo juizado de pequenas causas. Lá você não precisa de advogado e você não terá que pagar custas na primeira instância. Então, por exemplo, você comprou uma geladeira, conforme eu citei no início, ela deu defeito. Aí a assistência técnica não te atendeu mais, não quer te atender, ou não tem assistência técnica na cidade, eles não autorizam a remessa para outro estado, ou até a assistência veio na sua casa, atendeu, abriu a geladeira, tirou o motor, falou que o motor estava queimado, já tem mais de 31 dias, eles não voltaram. Então você pode ajuizar esse tipo de ação no juizado especial cível, né? Ah, doutor, eu estava parado em um sinal e o outro cidadão veio com uma moto, veio com um carro, bateu na traseira, queimou minha lanterna, quebrou minha lanterna, amassou meu carro. Tenho 2 testemunhas, mas ele falou que não vai pagar. E eu tenho medo de ajuizar e perder o processo para ele. Não vai perder, né? Ele faltou o dever de cuidado, não respeitou a distância. Você estava parado no sinal de trânsito, ele veio, colidiu com a sua traseira, ele terá que indenizar. Para isso, você tem que fazer 3 orçamentos e levar ao juizado especial cível com o nome das testemunhas para que elas possam depor a seu favor. Ah, doutor, e o processo trabalhista? Eu trabalhei na empresa, fiz hora extra e tal, e agora eu quero ajuizar, mas tenho medo de perder o processo e pagar custas. Bem, a solução é o pedido de gratuidade de justiça. Muitos advogados falam, né, assistência judiciária gratuita. É termo que eu não concordo muito, mas, né, o que é a justiça gratuita? A justiça gratuita é dar direito ao cidadão de processar, mesmo que ele não tenha condições de pagar as custas. Ou seja, o juiz vai analisar, por exemplo, seu contra-cheque, sua declaração de imposto de renda, né, a quantidade de bens que você tem ou não. Se você conseguir comprovar para o juiz que você não tem condições, ele vai lhe dar um benefício de ajuizar a ação sem ter a necessidade de fazer o pagamento das custas, dos honorários de advogado, né, dos honorários periciais e por aí vai. Ah, doutor, mas mesmo assim eu tenho medo. Bem, toda a justiça, ela sempre assusta o cidadão comum, porque ele fica pensando, eu vou lá,
eu vou dar de cara com o juiz, com o advogado da outra parte, dependendo do processo, com um promotor de justiça, com um procurador do município, do estado, da União, e eu não quero isso, aí você não vai, porque realmente não é para você. Mas se a pessoa entende que é direito dela, foi mandada embora sem justa causa, não recebeu nada, vai ficar o quê? Em casa chorando? Não. Vai lá, pede gratuidade à juíza, que mesmo o advogado deve fazer a seleção antes, mas mesmo que você não consiga comprovar e o seu processo seja julgado improcedente, ou seja, você perde, mas não terá que indenizar o advogado da outra parte com honorários que são chamados de sucumbência, tá bom? Gostou? Dá um clique aí, curte, compartilha, tá? E segue os canais.